Amém. Vamos lá então, Jonas capítulo 4. Vou ler, hein? Diz assim o texto. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Deixa eu dar uma pausa aqui. A gente está no capítulo 4, mas vai ficar meio desconexo. Capítulo 3, semana passada, Clóvis pregou, então Jonas vai à cidade de Nínive, prega, e o que acontece? O povo ouve a pregação, decide fazer um jejum, e Deus, então, não executa, diz que não vai executar o juízo que ele tinha informado que ia executar. Tudo bem? Então, Jonas foi lá, pregou, o povo ouviu, Deus disse que não ia exercer o juízo, aí vem o texto que a gente vai ler agora. Então, ao saber disso, Jonas ficou profundamente descontente e se enfureceu. Tudo bem? Ficou melhor, né? Verso 2, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? E ele respondeu, sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém, até aqui. Morrendo de frio, o ventilador estava em cima de mim, tudo bem agora. Até aqui. Pessoal, olha só. Então, capítulo 1, assim, a gente tem alguns desafios aqui, eu vou tentar ser breve, tá? Para a gente, enfim, extrair aquilo que Deus quer para a gente essa noite. A gente tem uns desafios. O primeiro deles é que a história de Jonas ela é extremamente conhecida. Alguém aqui, por acaso, eu vou fazer uma pergunta e fica à vontade, se você nunca se manifeste, se for o seu caso. Alguém aqui nunca tinha ouvido a história de Jonas? Levanta a mão aí, por favor. Mais alguém? Cara, é muito improvável que a história é uma história por causa do lance da baleia, do peixe que engoliu, e fica a discussão, é possível, não é? É uma história que até a galera que às vezes não é da igreja assim, já ouviu falar, conhece muito bem. E possivelmente é uma história que se você nasceu na igreja, você já ouviu essa história algumas vezes. E possivelmente é uma história que mesmo não tendo nascido da igreja, ao se converter, ao chegar à igreja, ao ter contato com a palavra, você ouviu, porque é uma história que chama atenção pelas suas peculiaridades. Então, a gente tem um desafio de lidar com um texto que a gente já ouviu muitas vezes, e a gente supõe até que já conhece, já entende o ensino, já sabe o que ele vai dizer para a gente. Esse é um desafio. O segundo desafio é óbvio, é lidar com máscaras, lidar com o fato de a gente estar aqui de novo, e tudo isso. Eu não sei qual é a sua intenção quando acabar aqui. Eu não sei se te avisaram, mas quando acabar aqui você tem que ir direto para sua casa. Você não pode bater papo, não pode se reunir. Só Marquito e Luciana podem, né?
Diogo também pode, Emily com o irmão. Então, olha só, sim, a gente tem muitos desafios aqui, então eu queria pedir para você se concentrar e tentar entender. Vamos lá. Então, a gente viu no capítulo 1 que Deus fala com Jonas e dá uma ordem para ele, ó, vai lá para Nínive, prega, a maldade dele subiu aos céus, então eu vou executar juízo. O que Jonas faz? Vai para o outro lado. Jonas, na verdade, quis ir para o fim do mundo. Tarsis era o fim do mundo, era o lugar mais longe onde ele poderia ir. Então, ele faz o exato oposto daquilo que Deus manda ele fazer. Então, no primeiro momento, ele tem um contato com Deus. No segundo momento, ele tem um contato com um grupo de marinheiros, com o mundo, com o povo. Ele se encontra naquela situação. E, para resumir, diante da percepção de que, de fato, ele era o culpado por aquela calamidade estar acontecendo, o que ele diz? Ó, a culpa é minha, não tem jeito, vocês têm que me jogar aí no mar, porque só assim a tempestade não vai fazer com que todo mundo morra. Então, ele decide se sacrificar para que aquelas pessoas fossem salvas. Ele fica 3 dias no ventre do peixe. Esse é o sinal de Jonas. Jesus ficaria 3 dias no ventre da terra. Com isso, o sacrifício que Jesus fez foi um sacrifício perfeito. Ele não tinha culpa, Jonas tinha culpa, Jesus não tinha culpa. O texto segue, a gente vai para o capítulo 2 e agora Jonas ora, né? Fala com Deus. E Deus leva ele lá para o fundo do poço, lá para o final, onde não tem mais onde descer, para poder ele ver a Deus, enxergar a Deus, olhar. Então, quando a gente chega lá no fundo, aí a gente se lembra de Deus, ele vai dizer, lembrei-me do templo de Jerusalém, e vai fazer aquela oração belíssima, vai expressar que, de fato, a salvação vem do Senhor, ele faz essa afirmação, que é uma afirmação, é o Evangelho, é a Bíblia toda, né? A salvação vem do Senhor. Pois bem, depois disso, capítulo 3, ele vai a Nínive, prega, Nínive se arrepende. Eu chego para vocês, um parênteses aqui, e falo assim, olha só, vai lá na sua escola, ou na sua rua, ou em algum lugar que você tem o hábito de ir, no clube, na academia, compartilhe o amor de Deus com a galera lá. Aí você vira para mim e fala assim, poxa, mas o pessoal lá, cara, é muito doido e não quer saber de Deus. Aí, pô, mas Deus está... Vamos, fala lá, prega o Evangelho. Aí você vai, prega, fala do amor de Deus, compartilha o amor de Deus, e para sua surpresa, você estava achando que a galera não ia reagir bem. O pessoal reage, imagina o pessoal... não vou nem dizer todo mundo, mas imagina se muitas pessoas, se algumas pessoas vêm e respondem favoravelmente à sua pregação. Imagina se você vai lá no clube, sei lá, no balé, no inglês, e você fala do amor de Deus, e algumas pessoas ali, 3, 5, se interessam poxa, eu quero ouvir essa mensagem, me fala mais disso aí. Como que você reagiria? Como que você reagiria? Você ficaria feliz? Sim ou não? Pô, você vai lá, prega a palavra, e a galera, poxa, se converte, daqui a pouco está aqui. Você se sentiria bem? Feliz? Aí Jonas vai, voltando aqui para o texto, ele vai prega para uma cidade onde, pô, o pessoal era muito violento, o povo se arrepende, o que a gente pensa? O que vai acontecer? E agora, o que vem depois disso? Pô, o cara vai comemorar, vai celebrar, né? Eu prego a palavra para um povo que não é o povo hebreu, veja que a gente está na antiga aliança, então eu prego a palavra, esse pessoal ouve, se arrepende, cara, motivo de festa, voltar para a terra dele, compartilhar ou ficar ali. Aí o cara se enfureceu. Então, ele reage dessa forma, e o texto, assim, coloca isso com muita clareza, tá? Ele ficou furioso e depois ainda vai dar resposta mal criada para Deus. Então, diante disso, eu queria fazer algumas considerações para a gente tentar entender por que ele reage assim. Qual o motivo de um cara prega a palavra, o povo se arrepende e ele se irrita? Primeira consideração, se você puder colocar aí para mim. Versos 1 a 3, o que move Jonas? O que move Jonas a fazer o que ele faz, a agir da forma como ele age, a reagir da forma como ele reage? Então, olha só, versos 1 a 3 diz assim, Jonas ficou profundamente irritado e descontente, se enfureceu, fez a oração, eu disse, quando eu estava lá em casa ainda, ó, por isso que eu me apressei, fugi para Tarsis, eu sabia, você é misericordioso. Aí ele faz uma declaração de tudo que Deus é. Ele está irado, beleza?
Você é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de... É interessante, você tá irritado com alguém, você vai querer ofender a pessoa, você vai querer diminuir a pessoa. Aqui ele vai declarar aquilo que Deus é. Paciente, cheio de amor, promete castigar, depois te arrependes, agora tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer. Eu quero morrer. Essa parada para mim não está maneira. Então, o que move Jonas? Eu compartilhei com vocês no dia que eu preguei no primeiro capítulo, que a gente vai encontrar a história, um pequeno trecho da história de Jonas também lá no livro dos Reis, dizendo que no período de um rei chamado Jeroboão, reino do norte, beleza? Israel, reino do norte, 10 tribos, Judá, reino do sul, tranquilo? Então ele está profetizando para o reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém, Judá. Então, reino do norte, Jeroboão. Expandindo, e a profecia era boa. O reino de Israel vai se expandir. Apesar de, naquele momento, o povo estar distante de Deus. Então, ele profetiza que o povo de Israel teria um ganho, um avanço, um crescimento militar e econômico. Então, ele profetizou alguma coisa que ele queria, que era interessante, que ele gostava. Veja bem, quando ele estava lá no navio e acontece aquela calamidade, a tempestade vem, naquele momento, não sei se você vai lembrar, viram para o chefe lá o capitão do navio pergunta para ele, olha só, quem é o responsável por essa calamidade? Aí faz uma série de perguntas para ele, o que você faz, etc, etc. Ele responde na ordem inversa do que foi perguntado, ele diz assim, eu sou hebreu, adorador dos céus e da terra, tudo bem, você está lembrado disso? Ele vai responder com aquilo que era mais caro, mais precioso para ele. Isso vai revelar a forma como Jonas se via, a forma como Jonas via o próximo. Isso vai revelar para a gente o que se passava no seu coração, o que ele sentia, seus afetos. E mais, quando você vai lá no capítulo 2, no momento em que ele está no ventre do peixe, no momento em que ele vai fazer aquela oração, aí ele faz a oração, fala um monte de coisa, que ele desceu ao fundo, que as águas, não sei o que lá, mas o que e tal, etc, etc. Num dado momento ele vai dizer assim, aqueles que se apegam a ídolos, etc. Está lembrado disso? Está lembrado desse trecho? Mas acredita em mim, ele fala isso lá. Num determinado momento ele vai dizer assim, olha só, aqueles que se apegam a ídolos e tal, então ele vai fazer uma declaração que revela para a gente um pouco do que ainda se passa no coração dele. Veja bem, a gente está no capítulo 4. Essa oração dele foi no capítulo 2. No momento em que, estando ele fugindo, Deus fala com ele, e ele fala com Deus, e ele ali tem um momento de crescimento, de percepção da bondade de Deus, mas ainda assim ele precisava ser tratado em algumas questões. Ainda assim, ele precisa ser tratado no fato de que ele se achava melhor do que aquele povo que ele queria pregar. Jonas, além disso, ele tinha a preocupação de que Nínive, a Síria, no caso, que era o império, atacasse Israel, subjugasse Israel, e vocês vão se lembrar que a Síria era um povo violento, cortava a mão, arrancava o olho, jogava lá, entulhado lá numa pilha de corpos, e era um povo extremamente cruel. Então ele tinha todas essas preocupações. Ele tinha a preocupação do que poderia acontecer com Israel. Ele era extremamente nacionalista. Ele se achava melhor do que aqueles que adoram ídolos. Ele achava tudo isso, ele sentia tudo isso, então ele age conforme tudo isso. E quando Deus não dá para ele aquilo que ele quer, quando Deus não faz a vontade dele, quando Deus não age em conformidade com aquilo que ele acreditava, o que ele faz? Aí ele fica chateado, ele fica irritado. Você fica irritado quando você é contrariado? Eu leio para o meu filho, né? E aí tem uma historinha lá que é interessante, um livrinho de histórias. É assim, Pedro, Pedro, tá? Não tem nenhum Pedro aí hoje não, né? Tem? Pedro Vogel? Pedro vira porco-espinho, é o título do livro. Você conhece essa história? Mas vê se você se identifica com essa história. É um livro para crianças, beleza? Meu filho é pequenininho. Então, a história é assim,
Pedro é um menino bonzinho, que, né, gosta da irmã, do cachorro, gosta das coisas, gosta da vida, gosta de brincar. Então ele é muito bonzinho, mas quando ele não pode pegar o seu carrinho, quando a irmã está berrando, quando a mãe não faz a vontade dele, ele vira porco-espinho. Quando o papai diz para ele que ele tem que fazer o dever, que ele tem que fazer alguma obrigação, ele vira porco-espinho. Pedro gosta de brincar, de correr, de saltar, de se divertir, mas quando papai e mamãe querem ir para uma festa que ele não quer ir, ele vira porco-espinho. Vira porco-espinho. Fica, espeta quem chega perto. Ele fica irritadinho. Quando o pai dele diz para ele que ele não pode ir na festinha, que ele está doido para ir, ele quer ir para a festa, meus amigos todos vão estar lá na festa. Aí o pai não vai, não pode ir, não vou deixar você ir. Pedro vira porco-espinho. Quando Pedro quer viajar com os amigos para aquele lugar legal, naquela casa legal, todo mundo vai. Aí o pai e a mãe dizem assim, não vai, não vou deixar. Mas por quê? Todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo... Aí o pai e a mãe dizem, não vai fazer, aí Pedro vira porco-espinho. Alguém se identificou com essa história? Um pouquinho? Só um pouquinho? Duvido que você nunca tenha virado porco-espinho. Duvido que você fique irritadinho quando papai e mamãe encontrariam você ao longo da sua pequena história de vida aí. Cara, Jonas vira porco-espinho, ele ficou irritado, cara. Então Deus vira para ele e fala assim, é razoável tua ira? Cara, por que você está irritado assim? O que aconteceu? Deus escuta. Olha só, se você chega para sua mãe lá, para o seu pai, vai lá para dentro da sua casa. Aí você tem lá um desentendimento com seus pais. Entendeu? Você quer uma coisa, seu pai quer outra. Vai prevalecer o que teu pai quer, não é verdade? E tua mãe quer. Aí eles dão uma orientação, uma direção para você, e você reage. O que você faz? Você tenta entender as razões pelas quais teu pai e tua mãe estão dando aquela direção, ou você fica chateado e responde? Ou melhor, se você começa a reclamar daquilo que você quer ou da negativa dos seus pais, eles te escutam. Se você fizer malcriação, eles vão te escutar, vão ouvir. Ou eles vão falar o seguinte, olha só, depois a gente conversa, depois eu volto aqui e a gente troca ideia. Como é que funciona na casa de vocês? Vou falar de mim. Algumas vezes eu fui tolerado, né? Então eu fiquei lá reclamando e minha mãe pacientemente ouvindo, meu pai sempre ouviu. Algumas vezes não, minha mãe não queria saber, não tem ideia, não vou te ouvir. Mas olha como é que Deus age aqui, cara. Deus, ele escuta, cara. Você está entendendo? Olha só, presta atenção. Comigo aqui, ó. Jonas não queria pregar. Deus manda a tempestade, manda o peixe, ele ora. Aí Deus manda Jonas pregar. Ele vai para Nínive, aí chega lá, prega, o povo se arrepende, ele fica irritado e começa a reclamar. Aí Deus ouve o que está falando, cara. Deus ouve, Deus inclina o coração para ele, ouve. Cara, mas olha só, é razoável a tua ira? Deixa eu te fazer algumas considerações aqui, olha só. Jonas, ele na verdade, ele não age em conformidade com Deus. Ele não é igual a Deus. Jonas tinha um problema no coração, um problema de afeto, um problema com o que ele sente, um problema que vai refletir na ética dele, ou seja, na forma como ele age. Então, para ele, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acredita é mais importante do que aquilo que Deus diz. Jonas fala assim, olha o que ele fala para Deus. Eu não sei se você já teve coragem de falar isso para Deus. Provavelmente um dia você já teve vontade de morrer. Eu quero morrer porque eu não pedi para nascer, ou porque você está com raiva. Algum ataque seu de pré-adolescência ou adolescência. Pode ser que isso tenha acontecido, mas olha só, cara. Ele vai dizer aqui para Deus, a gente está falando de um profeta, e o cara vai dizer assim, olha só, eu quero morrer. Quando ele diz para Deus que ele quer morrer, o que ele está dizendo é o seguinte, a minha vontade não vai ser feita. E para mim o que vale é o que eu quero. E se você não vai fazer o que eu quero, então para mim não tem mais sentido a vida, eu quero morrer. Chega, parei. Então, quem governa a vida de Jonas, na verdade, não é Deus, a vontade de Deus, a vontade revelada de Deus para ele. Na verdade, o que revela é o que ele quer, é o que ele pensa da vida, é o que ele pensa de si mesmo, é
é a visão de mundo que ele tem em relação ao outro, porque ele se acha melhor do que o outro. Então, na verdade, quando a gente olha para cá, a gente vê que Jonas não é como Deus. Ele se dispõe a trocar a relação que supostamente ele tem com Deus pela morte. Ele não quer continuar, simplesmente não quero. Se não for do jeito que eu quero, eu estou fora. Então, ele não se prepara para ajudar aquela gente. O texto vai dizer que o povo se arrepende e Jonas não está ali para poder servir, para poder discipular, para poder fazer nada disso. Outro ponto dentro dessa mesma primeira consideração é que Jonas usa a palavra conforme seus interesses. Jonas usa a palavra conforme seus interesses. Quando ele cita lá, eu não falei, você é bom, você é compassivo, etc, etc. Ele está citando o texto lá do Antigo Testamento, está falando lá de Êxodo. Então, ele cita apenas a parte que interessa a ele. Ele não diz naquele momento que naquela afirmação, é Deus falando com Moisés. Deus diz que é isso tudo, quando Deus, num determinado momento, você vai se lembrar. Se você não vai se lembrar, tem um determinado momento que Moisés pede para ver a glória de Deus. Tudo bem? Eu quero ver sua glória, tal. Então Deus fala, olha só, se alguém olhar para mim, vai morrer. Não tem como a pessoa olhar para mim. Mas eu vou passar de costas, você vai ficar dentro de uma rocha, você vai poder ver minha bondade, você vai poder ver minha glória. E quando Deus passa ali, Deus vai passando ali, Deus vai dizendo, eu sou Deus compassivo, amo, etc. E tudo isso. Então, Moisés vê aquilo ali, e ele olha, e ele contempla a parte da bondade de Deus. Só que Deus diz também que ele é um Deus justo. Ele é um Deus que não deixa os culpados sem castigo. Mas nesse momento aqui, Jonas não fala isso aqui. E é interessante porque no texto, na hora que Jonas conversa com Deus nesse momento aqui, ele usa palavras que ele não tinha usado até então. Ele invoca a sua relação com Deus. Ele vai dizer, olha só, você é bom, etc, etc. Mas ele omite uma parte que é parte de Deus, que integra o caráter de Deus, que integra tudo aquilo que Deus é. Então ele usa o texto, ele torce o texto em favor daquilo que ele acredita. Jonas é orgulhoso, Jonas se acha superior, conforme eu falei. Então ele vai dizer que o pessoal lá que se apega a ídolo, esse pessoal é gente que é diferente do que ele é. Então, certamente, quando ele afirma isso, ele tem ainda dentro de si orgulho, arrogância, prepotência, aquela sensação de achar que é melhor do que o outro. Como é que você olha para o outro? Diante disso, a gente fica com algumas perguntas. Como que você olha para as pessoas que estão perto de você? Para as pessoas que são diferentes de você? Qual é a sua visão de mundo em relação ao outro? Ao que pensa diferente? Ao que pensa diferente que está lá fora, que não conhece Jesus, que não conhece o amor de Deus? Como é a sua percepção daqueles que são diferentes de você e que estão aqui dentro? Como você olha para o outro que está aqui dentro? Aquele outro que de repente não está no mesmo momento de caminhada com Cristo do que você? Como que você age em relação a Ele? Como é o seu coração em relação a Ele? O que toma conta de você? O que tomava conta de Jonas? Aquilo que a gente ama é aquilo que controla a gente. Aquilo que a gente ama, na verdade, é aquilo pelo que a gente vive. Então, a gente olhando para as nossas orações, se você olhar para as suas orações, se você olhar para os seus sonhos não respondidos, quando você faz um pedido a Deus, quando você pede algo para Deus, você ora para Deus, você pede as coisas para Deus? Sim ou não? Você tem sonhos para a sua vida? Desejos de repente de namorar alguém, de repente de entrar numa faculdade, fazer um curso. Você tem desejo de ter algumas coisas? Você tem desejo de servir a Deus de alguma forma específica? Você tem o desejo de algumas situações serem estabelecidas dentro da sua família, dentro da sua casa? Você tem desejos em relação a pessoas na sua escola, onde você convive? Quando as coisas não caminham conforme aquilo que você pediu, como que você reage? Você se examina? Você tenta entender por que a coisa não aconteceu daquela forma? Ou você diz igual a Jonas, cara, não quero mais saber de nada. Se é assim, então, prefiro morrer,
não estou nem aí para nada, e você chuta a sua relação com Deus e você vai fazer o que você quer. Como que você reage? Então, a maioria de nós, na verdade, Clóvis pregou isso uma vez aqui, a necessidade do segundo toque. Quem já escutou essa pregação de Clóvis? Uma pregação excelente, que está lá no Gol. Então, na verdade, a gente não pode imaginar que a vida com Deus, com Cristo... Você é adolescente de maneira muito especial. A vida cristã, cara, tem seus desafios, suas dificuldades. A gente vem para cá, ouve a voz de Deus, ouve a pregação, mas a gente vai embora e a gente vai errar amanhã. O que Clóvis pregou semana retrasada, se eu não me engano? Que o nosso arrependimento não é perfeito, então a gente se arrepende hoje, se arrepende amanhã. Então tem uma verdade que a gente precisa entender quando a gente olha para a vida de Jonas e quando a gente olha para a nossa vida, é que a gente vai ter que se arrepender hoje e amanhã, e a gente tem que ouvir hoje e amanhã, a gente tem que ouvir a palavra de Deus hoje e ouvir o Evangelho amanhã e ouvir de novo, e a gente vai errar de novo e a gente vai ouvir de novo. Na verdade, a gente tem que ser exposto a essa verdade muitas vezes e Deus vai lidar com a gente ao longo dessa nossa história, da nossa vida, de muitas formas. Ele vai mandar tempestade, Ele vai mandar a lagarta que vai comer lá o talho da árvore, da plantinha. Deus vai mandar um vento quente muitas vezes. Deus trata a gente nesses momentos. Aí eu queria entrar no segundo ponto. O que move Deus? Então, até aqui a gente falou como que Jonas se movia. Agora, a segunda consideração, o que move Deus? O que move Deus nessa relação com Jonas? Veja bem, já aconteceu com você de você ser contrariado, agora pegando o gancho do primeiro ponto, não aconteceu aquilo que você queria, aí você fica extremamente chateado, você vira porco-espinho, você está mal-humorado, você está irritado. Então não vou fazer, não quero saber, não vou ajudar, então estou fora. E você se isola, você vai para longe e você fica de longe olhando e torcendo para a parada dar errado. Já aconteceu isso com você? Só a gente responde quietinho, dentro da nossa consciência. Já torceu para dar errado? Porque não foi do jeito que você queria? Já torceu, ficou assim, também tomara que esse negócio não... Já torceu para a célula não fluir do jeito que... Seu líder foi para um caminho, você achou que não era aquela parada ali. Já aconteceu aqui na banda? Diogo escolheu uma música, você não era a música que você queria, você tocou ali de má vontade. Estou dando exemplos assim bem sutis, mas eu espero que você esteja entendendo aonde eu quero chegar. Jonas age como aquele servo ingrato que, tendo sido perdoado, recusa-se a perdoar. Não sei se você vai lembrar, em determinado momento Jesus vai dizer assim, contar a parábola, né, de alguém que devia muito e tal. Ele foi perdoado, quando ele encontra alguém que devia a ele não exerce para com aquela pessoa o mesmo favor que exerceram em relação a ele. Então, ele é o servo mau. Muitas vezes, cara, a gente vai agir dessa forma também. Muitas vezes a gente não vai agir conforme a bondade que a gente recebeu. Então, a gente não pode usar, nada disso como justificativa para continuar errando, na verdade, como pretexto para errar, mas pelo contrário, para a gente fazer essa análise que a gente tem que fazer diariamente. Quando a gente olha para essa relação de Deus com Jonas, o que a gente vai ver? Deus chora. Olha o que ele vai dizer lá no finalzinho do texto. Cara, olha só, eu não vou ler de novo não, tá? Vou fazer citação livre aqui. É razoável a tua ira, você está irritado, você está triste, você está compadecido de uma planta que nasceu, você não fez nada por ela, não podou, não fez ela crescer. Numa noite ela nasceu, na outra noite ela morreu. Você está preocupado com isso, você se importa, você chora por isso. Não deveria eu me importar com uma cidade de Nínive que tem mais de 120 mil pessoas? Quando Deus está falando aqui com Jonas, Ele está usando as mesmas expressões que Jonas está usando aqui, que o texto está usando, o fato de que Deus se compadece. O caráter de Deus revela que Ele é compassivo. Ele se importa não só com você, mas com aquelas pessoas que são diferentes de você. Eu queria que você se lembrasse sempre que a gente está pensando no outro, naquele que é diferente da gente, naquele que a gente muitas vezes não gostaria que estivesse aqui, que se desse bem, que conhecesse o Evangelho, que se convertesse, que entregasse a vida para Jesus. Deus se compadece dessas pessoas também. Quem dedica seu amor a alguém só consegue ser feliz se esse alguém for feliz. Eu vou repetir, olha só. Quem
dedica seu amor a alguém só consegue ser feliz se esse alguém for feliz. Mas olha só, cara, Deus não tem essa necessidade, isso é nosso. Por exemplo, eu tenho minha família, cara, eu dependo da felicidade dos meus filhos para que... Isso é uma coisa, é uma limitação humana que eu tenho. Veja bem, minha vida está nas mãos do Senhor. Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa. Mas, pô, sua família está sofrendo, você vai ficar feliz? É isso que a gente está tentando dizer. Você está casado, não tem ninguém casado aqui, mas você tem aí as pessoas que você ama, seus pais, seus primos, seus parentes, seus melhores amigos. Poxa, se teu melhor amigo está na bad lá, está com problema, você sofre junto com ele, sim ou não? Sofre ou não sofre? Você vai sofrer, cara, você vai se compadecer. Mas Deus não tem essa parada, cara. Olha só, é Jonas com Deus. Deus é completamente, infinitamente perfeito em felicidade consigo mesmo. Então, quando a gente vê Deus numa relação com a gente, comigo, com você, com Jonas, com Nínive, o que a gente vê? Qual é a necessidade que Deus tem de se importar com você? Tem necessidade de Deus se importar com você? Ele precisa disso? Ele não precisa, cara, mas Ele se importou. Deus não precisa, cara, mas Ele se importou voluntariamente, cara. Aí Ele se importou, e você está aqui hoje à noite, você está sentadinho aí, porque Deus se importou, cara. Deus se importou contigo de maneira voluntária. Deus é generoso. Deus é completamente generoso. Quando a gente vê gente que a gente não gosta se dando mal, o que a gente faz? Nossa tendência é, pô, bem feito. No mínimo, pelo menos um bem feito você vai falar. Mas ou você vai, sabe, quando alguém tem uma visão política diferente da nossa, aí o cara, a visão política dele é derrotada, aí você pensa, é isso aí, maravilha, se deu mal. Você se satisfaz quando uma pessoa quando um grupo que pensa que tem uma visão de mundo diferente da sua. Você está lá na sua escola, o pessoal lá tem um monte de crenças que são diferentes daquilo que a gente acredita, tudo bem? Quando de alguma maneira esse grupo de ideias, quando de alguma maneira esse tipo de pensamento é derrotado e você, veja bem, uma coisa é você se alegrar porque a vontade de Deus está sendo estabelecida, mas eu estou querendo dizer o seguinte, é você se alegrar com o fato de que a pessoa tenha se dado mal, quando na verdade você deveria se compadecer, esse é o ponto. Quando você vê gente que pensa, vive e acredita diferente, você deveria, se é cristão, se ama Cristo, se tem um caráter moldado à semelhança do de Jesus, você deveria então também se compadecer. Olha só, seus amigos muito doidos, cara, o seu olhar tem que ser, cara, esses caras não sabem o que estão fazendo. Se eles conhecessem aquilo que eu conheço, eles não agiriam assim. Eles não se comportariam assim. Eles não se destruiriam assim. Em vez da gente alimentar o pensamento de que, tomara que se dê mal, a gente deveria fazer aquilo que nos aproxima, porque quando você se alegra com a desgraça daquelas pessoas que pensam diferente de você, quando você se alegra com a desgraça das pessoas que pensam diferente de você está se distanciando, cara. Você está se distanciando. Mas foi para isso que Jesus chamou a gente? É para a gente se distanciar de quem não conhece a Boa Nova? Deus, em Cristo, reconciliou a gente com Ele e a gente com a gente. A gente só pode conviver com o mínimo de harmonia, porque um dia Jesus fez essa entrega. Agora, e quando isso acontece dentro da igreja? Como é que a gente lida com o fato de que existe gente diferente da gente aqui? Como você lida com esse fato? Você tem sido generoso, você tem sido compassivo, não com teu namorado, com teu melhor amigo, mas com aqueles diferentes que têm chegado até aqui. Gente que tem chegado até aqui. Eu vejo com os meus olhos, antes da pandemia tinha um monte de adolescente, um monte de pré-adolescente, um monte de gente nova na banda, gente nova no serviço. Tem um monte de gente nova chegando. Você sai da sua situação de conforto, você tem se preocupado em cuidar desse pessoal, você tem se preocupado em perceber que existe gente que age de maneira diferente, que vive de forma diferente, mas que precisa ser cuidado. Como é que você tem lidado com isso? Deus foi generoso com você.
Não sei se você sabe, a Bíblia registra mais de 20, para cada vez que mostra Jesus rindo, tem mais de 20 citações de Jesus chorando. Vou repetir, a Bíblia registra Jesus Cristo chorando 20 vezes mais para cada vez que registra que Jesus ri. Porque Jesus se compadece, porque Jesus se importa. Vocês são adolescentes, e assim, nos meus tempos de visitar vocês lá na célula de vocês, rindo pra caramba. Muitas vezes eu não entendia nem o que vocês falavam lá, mas ria também. É legal rir, a gente tem que rir, tem que se divertir, mas é tempo também de abraçar, de estar junto, de chorar, de caminhar junto. A Bíblia mostra que Jesus se importa com a gente, se importa com a nossa tristeza. Ele se importa com os ninivitas. Jonas não se importava com os ninivitas. Deus é bondoso demais. Mas como que pode ser um Deus bondoso? Esse Deus bondoso vai executar juízo? É porque Ele é infinitamente amoroso, mas Deus também é infinitamente justo, mas Deus é infinitamente perfeito. Deus é um todo, um só, mas Ele é complexo em si mesmo, mas Ele é simples, mas Ele é um todo, mas Ele é uma harmonia, uma perfeição que só Deus pode ser. Ele é infinitamente bom, mas Ele é infinitamente justo. Ele afirma isso. Jonas não se lembra disso quando ele fala com Deus. Sua justiça, seu amor nunca estão em desacordo. Sempre agem juntos em função da sua bondade. Quando Deus traz uma dificuldade para você, meu querido, Ele te ama, Ele está lidando com você, está tratando com sua vida, com seu coração, com seu caráter. É natural a gente ficar zangado. É natural a gente ficar irritado. É natural que a gente tenha, de vez em quando, diante das situações da vida, por que está sendo assim? Mas se você permanece nessa, chateado, se isola, não quer participar, não quer entender, não quer compreender a vontade de Deus, você não vai resolver nada. Jonas não resolveria nada assim. Mas Deus, cara, ainda está tratando com Jonas. Deus ainda está falando com Jonas. Repare que Deus vai ensinando a Jonas de várias maneiras diferentes. Deus ensina para a gente de maneiras diferentes. Deus já ensinou para você, para mim, de maneiras diferentes. Você já aprendeu com Deus no momento de tristeza? Você já sentiu-se consolado por Deus? Você teve uma perda, você teve uma dificuldade e você buscou na palavra e Deus falou com você. Você se sentiu consolado? Já aconteceu isso com você? Deus já falou com você no momento de uma perda, de um luto, de uma derrota. Você vê que Deus manda o consolo para Jonas lá da plantinha, no momento que ele estava lá furioso, sentadinho, manda a plantinha, faz uma sombra. Depois Deus manda a lagarta e mata e morre a planta. Deus já tratou com você no momento do luto, da perda, no momento da dor. Deus já ensinou você, fortaleceu você nesse momento. Depois diz que Deus manda um vento oriental quente, que o troço está perto, já não tem mais planta, não tem mais sombra, não tem mais nada, o cara está quase desmaiando, ele quer morrer. E ainda assim Deus está ensinando a ele. Deus quer ensinar ele, quer falar com ele, está se comunicando com ele. Você já teve que aprender com Deus no momento de dificuldade? Na hora você não estava entendendo o que estava acontecendo, mas depois a coisa ficou clara para você? Deus não ensina como a gente ensina. Deus tem seus próprios métodos. Mas o objetivo dele é sempre um: fazer com que você fique mais parecido com ele. Terceira e última lição, para a gente encerrar. Consideração. Felicidade. A felicidade que só se vê pela graça. A terceira consideração, tudo bem? Está a lição ali, mas a consideração, para você entender melhor. Eu quero considerar o fato de que a felicidade só se vê pela graça, tudo bem? Quando a gente lê a história de Jonas, a impressão que a gente tem quando a gente chega lá no finalzinho, né, é que ficou assim: o que Jonas respondeu? Deus pergunta para ele: olha só, eu não deveria me compadecer dessa cidade que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Então parece que a história fica assim meio no ar. E aí? O que aconteceu? Eu sempre tentei imaginar o que se sucedeu depois desse diálogo, como que Jonas volta para casa, como que ele reage, se ele reage na hora, se ele reage depois. Então a gente vê que Deus age de diferentes formas, a gente vê que Deus quer mostrar para Jonas aquilo que ele não consegue ver, o fato de que ele não enxergava a graça de Deus. Olha só, ele é hebreu, não é isso que ele diz? Adorador dos céus e da terra.
Então, quando a gente olha lá para a história dos Hebreus, ele era profeta, e ele faz questão de dizer isso. Poxa, o que Deus fala lá para Abraão, quando Deus chama Abraão? Né? Deus chama Abraão e vai formar um povo, né, a partir de Abraão. O que Deus fala para Abraão? Ó, sai da terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele chama Abraão, diz que vai abençoar Abraão, mas o que ele diz para Abraão? Que em ti serão benditas todas as nações da terra, por meio de você, da tua descendência, eu vou abençoar todas as nações, todos os povos. Então, cara, se Deus chamou você para te abençoar, é porque Ele quer também usar você para abençoar outras pessoas. Você entendeu? Se Deus chamou você, escolheu você, tirou você da onde você estava, não foi para você ficar restrito a esse ambiente ou à sua casa, protegido, isolado, achando que é melhor do que os outros. Deus chama você para te abençoar, mas para que você seja bênção também. Bênção para os outros, para aqueles que são diferentes de você, para a gente que se veste diferente de você, que fala diferente de você, que age diferente de você, que acredita em coisas diferentes de você. Porque tem muita gente preciosa para Deus e gente que vai recebê-lo como Senhor e Salvador e Ele vai usar você para chamar essas pessoas, para trabalhar na vida dessas pessoas. Deus quer que Jonas olhe para dentro de si mesmo, que Jonas reconheça a maneira equivocada dele agir, dele pensar, a justiça distorcida de Jonas. Poxa, cara, Jonas foi para o fundo do mar, depois vai para o ventre do peixe, ele é resgatado. Não é todo dia que Deus manda um peixe para salvar alguém, é ou não é? O cara não percebe que Deus tem sido generoso com ele, gracioso, bondoso. Ele não percebe que ele foi perdoado, que ele foi aceito. Ele não age dessa inconformidade com aquilo que ele recebeu. Então Deus quer que ele olhe para dentro de si, que ele se avalie. E Deus faz isso conversando com um cara que é mau, que vai dizer, eu estou a ponto de morrer. É razoável sim, eu tenho que ficar irado, eu tenho que morrer. E Deus está ensinando, cara. Jonas está berrando e Deus está ensinando, cara. Isso é bonito demais, cara. Você consegue perceber, cara, que às vezes na vida a gente está... E Deus está ensinando com a gente, com a paciência que Ele tem, com o carinho que Ele tem, com a bondade que Ele tem, cara. Deus está ensinando, cara. Isso é maravilhoso demais. Deus quer que Jonas enxergue a graça. Você sabe o que é graça? Você canta aqui. A gente falou de misericórdia no primeiro dia da pregação, da série. Misericórdia é você não receber aquilo que você merecia. Você merecia a punição. Deus é misericordioso. Então, Ele não executa em você aquilo que você merecia. Isso é misericórdia. E o que é graça? Que anda de mãos dadas com a misericórdia. Graça, cara, é você receber aquilo que você não merecia. Você acha que você merece o que você tem? A vida que você tem? Tudo que Deus te deu? A família que você tem? Você sabe que se você... Quando você fechar seus olhos aqui, você sabe que você vai viver a eternidade com Deus? E você sabe que tem um monte de gente aí que não vai passar a eternidade com Deus. Você tem consciência disso, cara? E você tem consciência de que isso foi de graça para você? Custou a vida de Jesus Cristo, mas para você foi de graça. Você se alegra nisso, cara? Ou sua vida está tão cheia de informações, de mídias, de séries, de jogos, Você consegue todo dia parar e falar, cara, olha só, eu sei que quando meu tempo quer acabar, eu vou estar com Jesus, cara, para sempre. Isso tem invadido seu coração? Você precisa, cara. Jonas não vivia isso aqui, cara. E se isso pode acontecer na vida de um profeta, isso pode acontecer na minha vida, cara, na sua vida. Adolescente, que você está cheio de vozes falando no seu ouvido, está cheio de gente falando no seu ouvido. Tem um monte de gente querendo falar com você, tem um monte de gente querendo doutrinar você, tem um monte de gente querendo encher a tua cabeça com um monte de coisa. Olha só tem uma coisa que importa para você, cara. O dia que você partir, você vai estar com Cristo, cara. Você tem que se lembrar dessa verdade maravilhosa todo dia, cara.
Olha que coisa interessante. Não interessa o que você fez. Não importa o que você fez, cara. Ah, mas eu já fiz uma coisa. Cara, não interessa. A graça é suficiente. Pô, cara, para me trazer mais. A gente canta essa verdade aqui. Eu não sei se você consegue sentir alegria quando você canta isso, cara. Sua graça é suficiente para me trazer mais perto. Eu posso ver a sua graça me aproximou, cara. Cara, você é privilegiado demais, cara. Isso é graça, cara. Você não merecia. Ah, mas eu fiz um monte de... Não interessa, cara. O sangue de Jesus lavou todo o seu pecado e pagou toda a sua dívida. É de graça. Você se alegra nisso, cara. E agora você vive para esse Deus, cara. Se isso não for suficiente para invadir teu coração, é porque a gente tem que se expor mais a essa verdade. A gente tem que se expor mais a essa verdade. Se essas palavras não fazem a gente vibrar, não tocar o fundo da nossa alma, a gente tem que se expor mais e mais, até a gente não ficar indiferente. Você não pode ficar indiferente. Eu não sei o que você fez com o seu tempo de quarentena. Eu sei o que Deus fez com Jonas no ventre do peixe. Eu sei o que Jonas fez nesse período que ele ficou isolado, tentando ver a desgraça, a destruição dos outros. Eu não sei o que você fez, cara. Mas eu espero que você tenha usado esse tempo para se aproximar de Deus, para ver a sua bondade, para ver o seu carinho, para ver a sua paixão por você. Deus trata de você com uma maneira infinitamente maravilhosa, generosa, graciosa. Graça. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, preste atenção, por que é importante você entender o conceito de graça. Olha só, o Evangelho está dando frutos, é Paulo aos Colossenses, tudo bem? O Evangelho está dando frutos e crescendo em todo o mundo, assim como tem acontecido entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam verdadeiramente a graça de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, que o Evangelho deu frutos, cresce, desde o dia que vocês ouviram o que é graça e entenderam o que é graça. Quando você entende o que é graça, você se torna um cristão e você não se torna um moralista ou um religioso, cara. A diferença é essa, cara. Se você não entende que Jesus fez por você é suficiente, você pode ser um cara que vem aqui, um adolescente, um religiosozinho, você pode ser um moralistazinho, mas crente você não é. Crente é aquele que entende o que Jesus fez e tem gratidão por aquilo que Jesus fez e vive em conformidade com isso. A alegria na vida, quer viver conforme isso. 3 aplicações. Primeira, aproxime-se dos que são diferentes de você, aproxime-se em amor. Tudo bem? Deus colocou gente diferente de você, cara, na sua vida. Se aproxime em amor dessas pessoas. Deus colocou gente diferente de você dentro da igreja. Se aproxime em amor. Segunda aplicação, cuide daqueles que Deus trouxer e dos que Ele já trouxe. Jonas não quis se aproximar de ninguém. Se aproxime das pessoas. Jonas não quis cuidar de ninguém. Cuide das pessoas. Daquelas pessoas que são diferentes de você e que Deus quer trazer. Terceira aplicação. Alegre-se na graça que alcançou a sua vida. Quando você entende o que Deus fez por você, aí você começa a dar fruto. Aí você começa a fazer com que o reino se expanda. Alegre-se naquilo que Deus fez por você. Compartilhe o amor de Deus com os de fora. Exercite o amor de Deus com os de dentro. Esteja disposto a discipular. Se um amigo seu, se uma amiga sua estão passando por um momento difícil, por uma dificuldade tremenda, cara, não seja o tipo de pessoa que não tem tempo para ajudar, que não tem tempo para ouvir, que não tem tempo para conversar, que não tem tempo para trocar uma ideia. Não seja o tipo de gente que não tem tempo. Porque Jesus chamou você para cuidar, para discipular, para estar junto. E alegre-se na verdade de que Jesus Cristo morreu por você e pagou o preço. Nada vai preencher teu coração, cara. Nada. Jonas, ele na verdade, ele adorava um Deus falso. Na verdade, ele adorava aquilo que ele achava que era certo.
aí a felicidade não vem. Quando você entende o que Jesus fez por você e vive em conformidade com isso, aí sim. Aí você vive de maneira plena, feliz. Eu queria terminar, concluir. A banda, se quiser, pode ir. Dizendo que Jesus, quando se aproximou de Jerusalém, ele, diz o texto que ele olha para a cidade e vê a cidade com suas dificuldades, com seus desafios, e Jesus vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu desejei reunir seus filhos e vocês não estiveram dispostos. Jesus, quando está na cruz, ele também olha para aqueles que estão o torturando, o maltratando, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que estão fazendo. Quando a gente olha para a história de Jonas, e quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê que Jesus é o profeta perfeito, que evidentemente Jonas não poderia ser. No máximo, sua história, sua vida, sua obra seria um sinal. Mas a gente vê que Jonas é aquele profeta que sai da cidade para ver a condenação e a destruição da cidade. Jonas é aquele que sai da cidade para olhar para a cidade porque ele quer a condenação da cidade. E Jesus? Jesus é aquele que sai da cidade para quê? Por quê? Não para que a cidade fosse condenada, não para ver a destruição da cidade, mas ao contrário de Jonas, ele é aquele que sai para entregar a sua vida, para que houvesse salvação. É isso que faz toda a diferença. Vamos orar. Jesus querido, louvado seja teu santo nome, Senhor, porque você é profeta perfeito, Senhor, profeta, sacerdote, rei, cumprimento de tudo aquilo que a palavra diz, tudo que a Escritura diz, Senhor. Obrigado, Senhor. Você, de fato, é aquele que a gente precisava, Senhor. Obrigado porque você não olha para a gente como outros, Senhor, que devam ser excluídos, mas mesmo a gente sendo tão diferente de você, completamente diferente, você veio até nós, Senhor. Você se aproximou, Jesus. Obrigado porque não só se aproximou, mas você cuidou da gente, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. E obrigado, Senhor, pela tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Porque a gente recebeu de você aquilo que a gente não merecia receber, Senhor. A gente te agradece pela tua obra, Senhor. Aplica essa palavra em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus, amém.